Olá, voltamos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando novamente aqui sobre pet shopping, né? Sobre esse universo dos pets aí que só cresce. E, enfim, vamos falar aqui com a Priscila, do Oito Patas Pet Shopping. Tudo bem, Tudo Priscila? bem, Sara, e você? Tudo jóia. Que Priscila, bom. você é veterinária, né? Sim, E me diga uma coisa, como que foi? O que te levou para isso, para cuidar dos animais? Porque o veterinário, na realidade, você tem que gostar mesmo da profissão, né? Tem que ter amor a isso e a dedicação. Que você sempre gostou dos animais? sempre, Sara, sempre. De pegar cachorro na rua, de pegar gatinho, de esconder o bichinho na garagem de casa para o meu pai não ver, sabe? Então, assim, sempre fui muito ligada mesmo aos animais, não só cão, gato, como cavalo também. Ai, é muito Sempre foi bom. minha paixão. E aí resolveu ir para a área da veterinária e agora o Oito Patas tá aí, né? Já Sim. tá com duas lojas, né? Vocês, Uma só. uma só. Uma só. A gente recebeu o convite para montar uma segunda Ah, tá. loja, mas ainda é cedo, né, Sara? Ainda é cedo. Eu acho que todo negócio, já que a gente Tem veio aqui que. para falar de negócio, né, tem que ter uma base muito sólida, né, de clientela, da marca em si, dos valores que a gente prega, né? Então, assim, fica difícil eu agora, com dois Colocar anos da loja, já começar a essa outra. segunda, porque daí eu fiquei com receio de não dar atenção a essa Ah, filha essa. única por enquanto. Porque vocês estão consolidando uma marca. Eu acho que a marca ela tá bem posicionada já, pelo menos assim, do que eu consegui olhar em relação até a rede social, essa coisa, vocês estão com uma marca bem consolidada já, né? Sim, Por conta disso, por conta do atendimento, você acha que essa sua preocupação com relação a ter essa filha única agora, para estruturar, para dar um atendimento diferenciado, acaba fortalecendo a tua eu marca? acredito que sim, Sara. A minha conversa com o pessoal da mídia, com a minha equipe toda, gira em torno disso, né? De ter um pet shop boutique, um pet shop que a gente saiba o nome de todos os bichinhos, de todos os tutores, e que a gente, se houver necessidade, fechar o setor de banho para dar banho em um cão só, Tá. que tem algum problema de comportamento, de medo que seja, ou de agressividade, e que não pode ter outros animais por perto, a gente faz isso, sabe? Então, essa atenção para ter o bem-estar do pet e, consequentemente, do tutor. Tá. Né? Então, demora você construir essa ideia e esse valor, né? Eu já tive situações de perder cliente, sabe? De eu falar, olha, eu não vou agarrar o seu cliente, não vou forçar ele ao banho, a gente vai fazer tudo com muita calma. Não, mas o pet shop que eu ia, ou o pet shop, porque hoje em dia tem muito, né, Sara? Demais, né? Tem. Faz e ninguém falou nada, que precisa ou dar uma medicação para ele ficar mais calmo, ou fazer uma socialização, ou uma habituação. Por que que você fala isso? Né? Tá. Então, por que que você não pega o bichinho, põe na banheira, dá banho, seca, pronto e Forçado, acabou? né? Por quê, Sara? Vou te dizer. Porque a minha especialidade é comportamento. Tá. Tá? É comportamento, é uma especialidade também nova na área. No Brasil tem de 20 a 25 anos. Ela começou a ter muito valor na Inglaterra, Estados Unidos, Europa, e veio para o Brasil com profissionais muito bons, com as pessoas, meus professores que eu estudei, e é uma filosofia nova, sabe? É uma filosofia do adestramento positivo, de você respeitar a emoção do pet, a emoção Tá. do animal, né? E hoje em dia já sabe que são seres sencientes, são seres Tá. que têm emoções, que sentem dor, que têm luto, que têm medo. Então, isso já é comprovado. Tá. Né? É a mesma coisa que eu pegar uma criança, que é um ser senciente também, está se desenvolvendo e forçar ela a fazer algo. Eu posso Tá. criar um trauma. É.
Então, na realidade, e o banho e tosa, ele acaba causando muito, é um dos aspectos que mais causa trauma, né? No animal. Pode causar, Se ele não for. Porque nada você vai pegar o bichinho e vai colocar na água. Tem toda essa questão. Se ele não está ambientado, se ele não está ali, não tem um tratamento mais acolhedor, isso causa um trauma. Aí vem essa questão do cliente, por exemplo, que eu te falou, mas o outro pet shop vai lá e dá banho. Você dá o banho forçado, você cria esses traumas, né? Cria. Então, a gente faz essa análise, a minha equipe está preparada para isso. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, muito boa, né? Esses valores, as minhas meninas, o próprio motorista que faz o transporte dos animais, eles compraram comigo essa ideia. A gente faz essa análise do animal, inclusive uma análise perante ao relacionamento que o pet tem com o tutor. Então, se é um pet que precisa que o tutor tá lá do lado, a gente pede para o tutor ficar. Mas eu tenho que trabalhar, então vamos combinar um horário que você possa vir? Tá. Né? Por isso que você fala da análise do comportamento? Exatamente. Conseguir enxergar isso, identificar isso, exatamente. Né? E tem pets que justamente é o contrário, que o tutor ele quer ficar, porém se o tutor se aproxima ou se o pet enxerga o tutor pelo vidro, porque o nosso setor ele é todo aberto, eu brinco que é a cozinha do restaurante que você pode visitar, né? Então eu sou muito exigente com a limpeza, com a segurança. E por quê? Porque o tutor ele pode entrar, a gente não tem nada para esconder. Mas às vezes a gente tem que pedir e falar, olha, você senta aqui escondidinho na nossa escada, pega o nosso celular com a câmera, porque tem tutor que já vem sabendo que esse cão tem trauma e que fica com receio e quer acompanhar e quer ver. E que às vezes não fala também que esse cão tem trauma, né? Sim, tem alguns que escondem, sim. E para nos testar, né? Tá. E aí, então, tem realmente, aí eles conseguem ver pela câmera o pet calmo, né, sendo super bem tratado e tudo mais, mas está ali dentro, ele está vendo que realmente ele consegue acompanhar, que ele está presente e que o que a gente quer, quando pede para ele afastar, é que esse cão fique tranquilo o afastamento do tutor. Então, é muito individualizado cada banho. Por isso que não dá para ter uma segunda loja agora, sabe? Então, a pessoa que me chamou foi para montar uma loja em um shopping também. A nossa loja é num mall, é um shopping aberto. Esse era um shopping de São Paulo, já muito antigo, um shopping muito conhecido. E eu, inclusive, em relação a valores de shopping e tudo mais, comentei, falei, mas é muito caro, né? Ela falou, olha, mas você está trabalhando tão bem sua marca, vocês já estão com o nome no mercado, você consegue um investidor. Falei, sabe qual é o problema? É que o investidor, ele quer retorno. Não que eu não queira retorno, mas o meu retorno, ele pode ser mais a longo prazo, porque o meu retorno, ele não é somente financeiro. É do bem-estar do pet, é do bem-estar do tutor. Então, eu não consigo montar um segundo pet shop para ter esse pet shop como linha de produção. Eu entendi. Que é aquela coisa principalmente falando assim, banho e tosa, que é o número, né? Tipo, você tem uma meta de fazer tantos banhos e tantas tosas por dia. Exatamente. E aquele animal, ele vira um número e ele vai entrar lá, ele tem o próprio atendente, ele tem um tempo X para atender aquele cachorro e você não consegue dar o atendimento que você quer. Que é essa coisa do mais, né, personalizado, de você conseguir trazer esse ambiente, fazer com que isso não cause nenhum trauma. Que acaba demandando mais tempo também, né? Sim. E não só para o tutor e para o pet, Sara, mas também para o profissional que está trabalhando. Tá. Eu tenho histórias lá dentro de profissionais muito bons, que já trabalharam nas melhores redes do país, que veio trabalhar comigo, recebeu uma proposta de receber um salário maior, saiu e me fez prometer, elas me chamam de doutora, né? Doutora, você promete que se eu quiser voltar eu tenho a porta aberta? Eu falei, tem. E essa pessoa voltou. E a palavra dela foi o seguinte, eu voltei porque aqui você respeita o meu tempo do trabalho. Você não me acelera. Então, eu não preciso ficar tensa e preocupada se eu vou
com uma tesoura, que essas tesouras cortam, que você não faz ideia, Sara. É preocupante até, você precisa realmente saber manejar. Se eu tenho que acelerar um processo com uma ferramenta que é perigosa, que eu posso machucar o pet. Então, aquilo deixava ela muito tensa, sabe? Deixava muito tensa, de ela falar, olha, eu fiz mais uma tentativa, realmente, porque o salário era melhor, mas eu chegava em casa e chorava de tanto estresse que era para mim, para cumprir essa meta que você acabou de comentar. Que é a linha de produção. Exatamente, do número de quantos pets você tem que fazer por dia, né? Então, é difícil a gente não ter essa linha de produção e estar no mercado? É bem difícil, não é fácil. Principalmente também em relação a produtos, né? Porque as grandes redes, elas têm um poder de compra e de negociação muito maior, né? Muito maior. É igual você fazer compra num supermercado que é que vende a grande atacadista, né? Exatamente. E você ir numa loja de conveniência. Então, ontem mesmo, a minha funcionária, minha colaboradora de casa, precisou comprar uma lata de milho na conveniência do prédio embaixo, sabe essas lojinhas que tem? Ela me mandou recado, falou, mas Priscila, olha o valor dessa lata de milho aqui embaixo, sendo que no supermercado era 1/3. Eu falei, mas é o preço da conveniência. Então, em relação aos produtos, eu não consigo competir. Sabe? Então, tem que também saber fazer essa lista de compra, comprar exatamente o que o cliente quer, o que o cliente deseja, porque é o que eu sei que vai sair, para não ficar nada lá para vencer e eu daí não ter o que fazer, né? Acabar tendo prejuízo, né? Então, o prejuízo, ele existe financeiramente, quando ocorre isso em relação aos produtos, mas eu não deixo vencer, Sara. O que eu faço? 1 mês antes de vencer, eu chamo uma pessoa de ONG, que eles precisam muito, e essa pessoa vem e recolhe tudo antes de vencer, e às vezes até faz falta, sabe? Então, muitas vezes eu até falo, pode comprar, porque se a gente não usar, a gente vai doar e vai ajudar os outros pets que não tem quem ajude eles. É muito legal isso. E tem bastante, né, Sara? Mas, Priscila, eu vejo assim, até essa sua forma de trabalho, a forma de você enxergar aí o teu negócio, eu creio que tenha também muito a ver por conta da sua profissão, né? Você como veterinária, você consegue ter essa sensibilidade, entender melhor essa questão do comportamento do animal, a importância dele ter o respeito a esse comportamento também, e não ser mais um número, né? Por que eu te digo isso? Porque eu vejo todos os mercados aí em crescimento, e o mercado pet, a gente pode dizer com toda certeza que é um dos 2 mercados que mais cresce, junto com o da estética, é o mercado que mais cresce, acaba atraindo muita gente para o comércio. Sim. Então, acaba atraindo, vamos lá, empresas, pessoas, para que vão empreender, mas que vão empreender puramente pelo negócio, sem conhecer o objeto daquilo que está sendo tratado, sem conhecer aquela área. Então, não é um veterinário, não é uma pessoa que tenha contato, ou às vezes nem goste de animais, mas que vai entrar nesse mercado pelo atrativo de ser um mercado em expansão. Muita né? expansão. Então, Muito. e aí isso eu acho preocupante, porque vira número mesmo. O atendimento vira número, a pessoa pensa muito mais como na parte empresarial e econômica, no sentido de obter mais lucro, atender mais no menor espaço de tempo. É bicho, sabe, aquela coisa assim, a visão do cliente é o bicho, é um animal. É um animal, não tem que ter esse cuidado, né? O que é muito diferente quando você tem empresas como a sua, que a gestão é de um veterinário, que tem a formação sobre essas necessidades, que tem um amor específico, tem um outro tipo de tratamento, porque enxerga de uma outra forma, não é o número, não é não é um animal simplesmente, né? Eu acredito que um dia isso vai reverter em número realmente de crescimento. Sim. Por quê? Porque
esse conceito todo eu também não tirei da minha cabeça, né, Sara? Esse conceito do bem-estar, do respeito, de livre de medo. São cursos que eu fiz, eu não fiz fora do país, mas fiz online em empresas que propõem esses cursos e que já trabalham fora do país. Já trabalha esse conceito, essa filosofia, Já né? trabalha esse conceito, essa filosofia e que estão crescendo cada vez mais. Tá. Então, eu sei que existe dentro também do mercado pet esse setor do bem-estar, do livre do medo. Por quê? Porque, principalmente depois da pandemia, Sara, cresceu os pais de pets. Com certeza. Né? Então, muita gente ainda brinca e fala, eu não sou pai de pet, né? Ainda é um jargão, mas a gente enxerga isso. Tem até estudos hoje em dia que já estão propondo, né, a ligação do ser humano com o pet, como é essa ligação de um pai biológico com uma criança. Como que é essa criação dentro de casa. Isso veio muito depois da pandemia, porque as pessoas ficaram muito sozinhas, descobriram, quem não sabia anteriormente, descobriu na pandemia que o pet ele pode ser uma família, que a gente chama de família multiespécie. Sim. Que é um conceito também novo. E é um conceito novo, eu estava lendo, inclusive, esses dias, no meio jurídico tem sido discutido isso, essa questão da família multiespécie, porque tem pessoas que querem deixar os seus bens para os seus pets. Sim. E aí está tendo uma mudança, inclusive, em relação a isso. Sara, eu já tive... O comportamento, eu trabalho na casa das pessoas, na residência, porque o comportamento ele tem um tripé que dentre eles é o ambiente, né? Então, eu preciso estar no ambiente daquele pet, daquele tutor, e eu já participei de divórcios, por assim dizer, né? De que, olha, a gente chamou você aqui para você entender e para você opinar como, né, a sua área de expertise, para quem é melhor ficar esse pet? Para o homem, para a mulher, ou para um ou para outro, né? Também hoje a gente tem muito relacionamento mulher-mulher, homem-homem, que também são pessoas que querem ter o pet como filho e são ótimos tutores, né? Porque às vezes não tem o filho dele, então o filho humano e acaba realmente direcionando tudo para o pet. E já tive que realmente falar, olha, é melhor ficar com fulano ou com ciclana. Se for para fazer guarda, a guarda tem que ser, tem que ter uma rotina, porque senão desestabiliza a parte emocional do pet. Então, nesse âmbito jurídico, não só em relação a bens, mas também quem vai ser responsável por aquele bichinho. Guarda, né? A guarda. Já é visto como família mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Eu não sei dizer, né, se realmente acontece isso de ir para um tribunal ou não. Eu já vi. Mas me chamaram como uma consultora, como chamam psicólogos ou qualquer outro consultor da área, não sei, além de psicólogo quem seria, para dizer, olha, essa criança é melhor ficar com quem da relação. Sabe? Então, hoje em dia não tem mais como voltar atrás. Não tem. Eu acho que quem ainda pensa no pet como um animal, como você começou antes, vamos pôr na banheira e vamos dar banho para número, não está entendendo o que está acontecendo. Mas quem está pensando nisso, normalmente são as pessoas que não têm nem contato com pet, que nunca tiveram nem cachorro. Assim, eu vejo que muitos são pessoas que viram a oportunidade do mercado, pura e simplesmente. Então, essa é a questão da diferença, né? Sim. Porque, tudo bem, a questão de você ser veterinária, mas minimamente quem vai trabalhar nessa área tem que ter afinidade com o pet. Tem que ter afinidade para saber, para entender a necessidade, para entender o comportamento, minimamente. Não precisa ser especificamente técnico, sabe? Mas tem que ter. Porque como é que você vai empreender numa área se você, de repente, nem gosta daquilo? Mas hoje em dia eu vejo isso acontecendo em várias áreas. Tipo, a oportunidade do crescimento empresarial faz com que, às vezes, as pessoas que nunca tiveram contato com aquilo vão empreender naquele determinado segmento. De fato, é o que você colocou. Essa questão do não sofrimento, isso tudo, tem sido cada vez mais, né, divulgado.
Justamente por isso, porque passou a ser filho, né? É. A partir do momento que as pessoas começam a ter nos seus pets como membros da família, eles têm a preocupação cada vez maior aonde vão colocar, em que pet vai dar banho, em que lugar que vai levar. Então, cria, tipo, cria essa necessidade, já existe, e aí começa a se estruturar e ser mais visto essa filosofia. Sim. Então, de fato, eu acho que daqui a um tempo, isso vai ser meio que uma regra. Vai ter que começar a ter, né, Sim. essa visão Sim. mesmo. Por quê? Porque quando você trabalha com comportamento, é importante também você, apesar de entender que aquele pet faz parte de uma família multiespécie, ele não é humano. Então, tem que tomar cuidado para não cair no A humanização, Exatamente, né? A humanização, enrolei a língua, né? Mas é isso mesmo, a humanização. Ele continua sendo um cão, ele continua sendo um gato, ele precisa ser atendido à necessidade da espécie, que são necessidades espécie-específicas que a gente chama. Então, isso também é importante. Por quê? Porque a gente tem aqueles que querem ser chamados de pais de pet, que querem vestir a cachorrinha como se fosse uma menininha. Então, aí também é uma linha muito tênue. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a tratar aquela cachorra, ou aquele cãozinho, ou aquele gato, como um ser humano, você não está respeitando a espécie. Você vai estar trazendo um sofrimento para ele, porque ele está deixando de fazer coisas que são para eles naturais, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que tem muitas discussões, né? Porque tem aqueles que também já vão para o lado extremo. Porque tem a falta do conhecimento. Tem a falta do conhecimento. Hoje em dia, Sara, nas faculdades de medicina veterinária, a matéria de comportamento e bem-estar ainda não é obrigatória. Tá. Né? Ainda não é obrigatório. E veja, eu te falei que é recente, e te falei que isso já foi trazido para o Brasil há 20 anos. A verdade não é bem recente assim. Né? Mas as mudanças, elas estão demorando para acontecer. E você sabe que uma coisa que assim, eu já me peguei pensando algumas vezes, que o pessoal fala, mas os animais são irracionais. Né? É meio relativo isso, né? Porque o irracional, mas beleza, irracional no sentido de, tipo, fazer grandes pensamentos, enfim. Mas eu lembro, durante muitos anos, eu sempre escutei isso. Animal irracional não pensa, não sente. Não sente. Não, hoje em dia já é comprovado. Já comprovou, já é comprovado, né? Já é comprovado. E chamam de seres sencientes. Eu não lembro agora, um pouco anterior, eu comentei da criança, que é senciente. O ser senciente é aquele que ele tem vontade própria, ele tem emoções, né? Ele tem o sentimento, ele faz o próprio deslocamento, mas falta um certo discernimento para ele em relação à consequência do ato. Então, você como advogada vai entender bem isso. Né? Tem alguns idosos que perdem também essa capacidade de avaliar a consequência do seu ato, mas não é por causa disso que deixam de ser seres humanos. Sim. Eles precisam ter um responsável para cuidar do ato deles e do ato deles. Então, hoje em dia já é comprovado, sim, que os animais têm emoções. Tem emoções, né? Então, tem muitos... Memória. Tem tudo isso, né? Tem. E essa coisa engraçada da responsabilidade, de entender o ato, né? Poxa, você educa o cachorro, às vezes ele aprende que ele não pode fazer aquilo, ele sabe a consequência do ato. Não é? Então, é muito relativo até onde vai esse nível de consciência. Mas uma coisa é fato, eles são inteligentes, eles aprendem, eles são extremamente sentimentais, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso. Sim, né? Sim. E conviver com isso. E assim, a responsabilidade, se você opta por ter um pet, você tem que ter a responsabilidade de saber o que aquilo vai te demandar, né? O que você precisa dispor, o que você precisa ter de cuidado, tudo isso, né? Verdade, verdade. Eu tinha uma professora, né? Ela tá viva ainda, uma pessoa muito boa da área, e ela comenta o seguinte, que antigamente não tinha telefone. Passamos a ter telefone fixo, celular, e hoje em dia a gente tem um computador na mão.
E ninguém vai de encontro a essa evolução. E até mesmo dentro da área do comportamento, que abrange adestramento, ainda existe muita diferença de técnicas e de propostas terapêuticas, sabe? Então, também se estuda muito isso. E aqueles que são os mais old school, por assim dizer, eles continuam batendo o pé que, olha, não, a gente educa cão dessa forma, com coleira de choque, com enforcador, sabe? Com o que quer que seja mais restritivo. Estamos falando mais de cão e gato aqui, porque a gente está focando no meu negócio, que é um pet shop de animais pequenos. Mas a gente pode estender esse conceito para animais de zoológico, para animais de grande porte, como em hípica, em jockey, né? Então, na verdade, não se pode mais você fazer a doma como era feita antigamente de um cavalo. Sabe? É considerado maus tratos. E os maus tratos não é subjetivo, Sara. Você tem como medir. Como você mede? Através de marcadores de saúde. Sabe? Um deles é o cortisol, e que se fala muito, né? Hoje em dia para o ser humano, a pessoa está super estressada, não dorme, aumenta o nível de cortisol, que é aquilo que você estava falando do mercado de beleza, né? As pessoas, elas trazem o bem-estar para o mercado de beleza. Você precisa dormir, porque se você não dormir, o seu organismo... Não falam nem da saúde, muitas vezes. Falam, né, que você realmente não vai conseguir digerir a alimentação de forma correta, você então não vai ter o peso certo e tudo mais, mas isso acontece com eles também. Então, é mensurável hoje em dia o bem-estar, não é algo subjetivo, é algo que a gente consegue sim determinar se aquele animal está ou não passando por maus tratos, ou que o tutor não está conseguindo suprir as suas necessidades. Ai, Priscila, maravilhoso. Que aula, viu, gente? Tem, assim, é muita coisa para se falar. Realmente muita coisa. É muito amplo, né? E a gente pensa em tanta coisa, tipo, essa questão deles... sabe, do que sente, o mensurar. Eu já ia entrar num outro assunto aqui, mas nosso tempo acaba não dando, que é essa, por exemplo, esse mensurar. Quando a gente fala de maus tratos, a gente fala até de uma questão criminal. Sim. Se é possível mensurar, então é possível, inclusive, de repente, fazer uma perícia para identificar se aquele animal realmente está passando por maus tratos. Ou seja, eu acho que esse universo é grande demais e você pode abordar vários aspectos aqui. Mas eu adorei, acho assim, você conhece demais, muito bom. Que bom, fico muito feliz. Bom mesmo, muito sucesso. E eu já comecei falando, né, 2 lojas? Não, calma, que daqui a pouco a gente vai fazer um novo resenha daqui a um tempo, falando sobre uma rede. Se Deus quiser, essa porque intenção, a tua marca e a intenção não é criar uma rede só para ser grande e para ter um grande negócio. É para difundir essa ideia de fato, Sara. Essa filosofia, essa forma de trabalho, né? E que é muito legal. E a tua loja é linda, gente. Entra lá no Instagram. Vou pedir para técnica ir passar na tela, porque é lindo. É uma boutique mesmo de pet. Muito gostoso, o ambiente, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Isso é muito gostoso. Isso eu devo ao incentivo da minha família. Minha família sempre me incentivou muito. Aos meus funcionários, aos meus colaboradores, que, como eu já disse aqui, compraram essa ideia, sabe? Então, eles trabalham com esse amor de fato. Não é só para vender. É isso mesmo. Quem está lá dentro sabe que é assim que a gente trabalha. E obrigada a você, né, por ter me chamado aqui. Também é muito importante pra gente ter esse reconhecimento na mídia, como você está nos propondo. E o resenha, assim, o nosso programa aqui, a ideia é essa, é trazer, mostrar para as pessoas, sabe, para divulgar mesmo, para apresentar. E porque a gente, eu acho assim, aquilo que a gente apresenta é aquilo que a gente gosta, de fato, sabe? Eu não costumo apresentar aqui no resenha algo que não seja bom, né? Para as pessoas que nos seguem aqui.
aqui, a gente apresenta aquilo que a gente entende que é bom, aquilo que funciona, aquilo que tem que ser feito. E é sempre um prazer conhecer pessoas assim como você, que gosta realmente do que faz. Prazer foi meu. É isso aí, gente. E vamos terminando por aqui, o Resenha Corporativa. O Troca-Língua agora foi eu, hein? Travou. O Resenha Corporativa de hoje. Siga e compartilha, clique aí no sininho, curte e compartilha, né? Segue lá também o Pet Shop, enfim, olha, gente, 8 patas. Tá com 8 patas Pet Shopping, né? Isso, 8 patas Pet Shopping lá no Instagram. E também as redes aí, o portal R011, o Lex Studio, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Um beijo.